é o seguinte, doutor Gabriel, nossa, é uma coisinha que eu quero falar, tá esquecendo de falar. Gente, a gente ficou 2 meses tentando, sabe, falou assim, nós temos que trazer alguém do Ministério Público para encerrar com chave de ouro o seminário, não foi, Bruna? Foi. Ficamos tentando, a Bruna, então vamos ver. Aí entramos em contato com os figurões, né? Falei, não. Aí eu, por sugestão de um servidor público lá, aí falou, não, eu conheço o Delanhol, não sei o quê, tal. Nossa, Delanhol, caramba, você conhece tal? Não, tudo bem. Uma pessoa lá em São Paulo. Você conhece? Não, eu conheço ele, eu sou amigo de WhatsApp do Delanhol, então você chegado mesmo. Quer dizer, então, vê se você consegue ele, não sei o que, tal. Fiquei, né? E fiquei com o Delanhol na cabeça. Aí, de repente, Delanhol foi para os Estados Unidos, não sei o que, tal. Depois tirou férias, voltou para os Estados Unidos. Aí o homem ficou complicado. E de repente você viu na televisão toda hora, né? Fala, esse aqui não vem, meu cara, isso aí não é difícil. Bom, aí eu me indicaram a doutora Luísa, lá de Brasília, né, também, famosa, eu olhei e tal, ela está sempre lá no congresso, lá. Aí eu peguei e falei, doutora Luísa, aí consegui falar com ela pessoalmente, na cara dura. Aí ela falou assim, mas ó, qual a doutora também em São Paulo? Fui falar com a doutora também, certo também da equipe de vocês aí da Lava Jato. Aí eu peguei, ela falou, mas como? Você mora onde? Você é de onde? Eu sou de Araraquara. Ah, você está brincando, você quer que eu vou aí fazer o quê? Não, você participar do seminário aqui também, tal, doutora também. Ela falou assim, caramba, você tem aí um excelente, né, um excelente procurador da nossa equipe, tá com a gente, trabalha junto, da equipe da Lava Jato e tal, e você vem me procurar aqui em São Paulo. Aí nós fomos lá falar com o doutor Gabriel, lá atrás, uma vez nós conversamos rapidamente, né? Nossa, que coisa, foi eu e o Michel conversar. A gente ficou procurando estar dentro de casa aqui, sabe? Quer dizer, a gente procurando. Então, doutor Gabriel, quero convidar o doutor para estar. Você quer ficar aqui ou ficar ali também? Então, veja, o doutor Gabriel tem um currículo riquíssimo, riquíssimo, sabe? Uma coisa enorme. Você tem que idade, não? Desculpa. 34 anos, jovem. E você vê o currículo dele, você fica mesmo assim, né? Então, doutor Gabriel da Rocha. Ô Bruno, você quer ler aqui? É muita coisa, eu não vou cansar. Vem aqui, faça tudo. Obrigado. Quer que lê? Posso começar aqui? Quer que lê? Não? Pode deixar? Primeiro, obrigado. Se eu já sou tímido, então piorou a timidez agora para começar. Eu tenho certeza que o Deltan, né, viria aqui se tivesse oportunidade também. Talvez com uma perda de vocês ele não teve de vir, mas eu vou tentar fazer esse papel. Eu agradeço muito o convite. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui com os senhores hoje à tarde, né? Parabenizar os organizadores do evento. É um evento muito importante, um momento muito importante do país. O tema é particularmente interessante para mim. Aqui meu ofício reúne o combate à corrupção mesmo nos 19 municípios aqui da circunscrição de Araraquara. Combate à corrupção, saúde, educação, meio ambiente. A gente tem um acúmulo de tarefas, mas é uma das coisas que tem. E parabenizar os senhores que estão aqui hoje à tarde tratando desse tema e de outros que foram tratados aqui. Sábado à tarde, né? É louvável mesmo todo mundo estar aqui. Enfim. Corrupção, a definição do Emerson Garcia, né, essa é uma definição mais etimológica, né, pode ser usado para várias coisas, inclusive físicas, certo? É uma deterioração, uma depravação, uma alteração, pode ser, inclusive, de um composto. No nosso caso, é uma definição um pouco mais genérica de corrupção, que vem sendo usada
talvez desde a antiguidade, a ideia de que a corrupção é a utilização do público para a satisfação de um interesse privado. Alguém se vale do que deveria ser público para ter um benefício próprio, seja por meio do pagamento de propina que recebe de um corruptor, seja pelo desvio da própria verba pública. E é um fenômeno complexo, tá? Ela diz respeito a várias áreas do conhecimento, né? Várias áreas tratam disso. E eu não vou poder entrar em cada uma agora, senão vai estender demais, mas também ela é de interesse tanto do ordenamento jurídico interno de um país, tanto em âmbito nacional, quanto cada vez mais em âmbito internacional. Né? Foram várias convenções foram realizadas para tentar difundir uma ideia de combate à corrupção. Isso a gente vai ver na próxima, isso é muito importante hoje, principalmente dentro de uma economia globalizada, sabe? A corrupção traz custos humanos e custos econômicos. Então é de interesse da sociedade internacional, inclusive, o combate à corrupção. Uma aqui que eu citei, a Declaração Revisada de Arusha, ela é até de interesse da área dos senhores aqui, muitos que são da Receita, que foi firmada pela Organização Mundial de Aduanas, para tentar não, mas como uma carta de intenção para evitar a corrupção das aduanas dos países. Também tem a sociedade civil internacional, né? Por exemplo, a Transparência Internacional, que talvez seja uma das organizações mais conhecidas no combate à corrupção. O Brasil hoje figura no 76ª posição, né? Faltou, está errado ali o ponto, mas 76ª posição do ranking dessa ONG. É um ranking que tem a ver com a percepção de transparência, tá? Quanto que o povo ou quem lida com aquele país tem de percepção. Não é a única forma de medir a corrupção, todas são deficientes, porque a corrupção é um negócio difícil ela é opaca, vamos dizer assim, né? Justamente o que aparece é o mínimo do que tem, né? Então é bastante difícil, mas esse ranking ele tem refletido de uma maneira razoavelmente fidedigna a corrupção dos países. Tem também as autoridades e órgãos, entidades internacionais formadas por autoridades ou órgãos governamentais, por exemplo, a Associação Ibero-Americana dos Ministérios Públicos, que foi até daí que eu tirei esse logo que os senhores estão vendo ali em cima, né? Hashtag corrupção não. É uma campanha que o Ministério Público Federal começou também, junto com os ministérios públicos de mais 20 países, né, de língua portuguesa e espanhola. Não vou lembrar todos aqui, se os senhores tiverem interesse, é só entrar no Google, corrupção não, MPF, é direcionado por esse site, lá tem adesivos, modelos de cartazes, é interessante. E a própria ONU também tem lidado muito com essa questão da corrupção por meio desse escritório sobre drogas e crimes, né? Então, também tem essa questão. Mas por que a gente tem que combater a corrupção? Porque é interessante combater a corrupção. Em primeiro lugar, ela drena recursos públicos do Estado, né? Estamos falando aqui da dívida pública, né? Os valores da dívida pública. A ONU estima que 200 bilhões de reais por ano são desviados com corrupção. É muito dinheiro. É mais dinheiro do que qualquer uma daquelas áreas em separado, né? Tem a saúde, a educação, até a infraestrutura de aplicação por ano. É muito dinheiro desviado. A corrupção prejudica uma distribuição de renda, uma melhor distribuição. O Estado, quando taxa, ele tenta, em tese, um Estado ideal, taxar quem tem mais dinheiro e devolve isso sob forma de serviços públicos, geralmente para quem tem menos dinheiro. Isso deveria ser a regra. Quando se evita quando esse dinheiro todo é desviado, você está furtando essa distribuição. Reduz os custos, reduz a competitividade da economia, porque ela aumenta os custos, há sérios estudos de quanto comparativo, de quanto que uma obra, por exemplo, num país com maior índice de corrupção custa em relação a um país que tem o menor índice, e favorece
assim, atores, né, econômicos que nem sempre são os mais competitivos. Por exemplo, de repente uma empresa que não devia estar ali atuando, trabalhando, porque não tem uma boa gestão, uma boa governança, por força da corrupção está ganhando dinheiro e prejudicando pessoas honestas que poderiam estar fazendo as mesmas coisas por um valor mais baixo. Aumenta a violência, prejudica, por exemplo, o controle de armas, fronteiras, de drogas, e todas as consequências, entendeu? Impunidade, eu citei estupro em particular ali, porque estamos vendo aquele, ficou rumoroso recentemente aquele caso, mas a gente pensa às vezes em corrupção, pensa só nos grandes casos, né? Fala, poxa, o político, o grande empresário, mas não, a corrupção ela atinge todos os níveis, desde ali de baixo até lá em cima, e a impunidade é uma consequência, né, terrível para a corrupção, certo? Tanto para o corrupto quanto para o corruptor, né? Ela evita que o corruptor seja punido muitas vezes. E rebaixa o nível moral da sociedade também. Não podemos deixar. No fundo, a corrupção mata, né? Muita gente que está ali esperando em filas de hospitais, remédios, uma série de coisas, morre sem comida, morre por causa da corrupção. Então, a gente tem que situar mesmo a corrupção, porque ela não é só um desvio de caráter, né? Ela é realmente algo muito mais sério que isso. E por quê? Como é a forma de combater a corrupção? Esse é um problema, como eu falei, né? Desde a antiguidade se discute sobre a corrupção, certo? Os gregos, né, antigos, os filósofos já falaram sobre corrupção. Na época da Revolução dos Estados Unidos, da independência, eles tinham uma preocupação enorme com a corrupção. A Inglaterra era tida como um país muito corrupto. E você vê, tanto pensado sobre isso, a Grécia, infelizmente, não é um modelo de governança de país na Europa. Os Estados Unidos, há sérios indícios que a crise de 2008 foi causada por um enfraquecimento deliberado das regras de controle. Então, a corrupção demanda um combate eficiente e contínuo. Não adianta pensar só a corrupção. E qual é a melhor forma? Isso é um consenso, que a melhor forma é o fortalecimento democrático. Quanto mais transparente for o governo, quanto mais transparente for o uso das verbas, quanto mais transparente for as condutas dos agentes públicos, melhor. E isso passa por instituições mais fortes, um sistema político e partidário mais transparente, adequado, mais representativo, e por um empoderamento dos cidadãos. O que é isso? O cidadão tem que se sentir responsável pelo que acontece na vida dele, certo? A gente não pode relegar nossa vida eternamente ao controle de outro, né? Hoje, claro, um mito pensar que poderíamos ter democracia direta. Pontualmente é possível o cidadão decidir alguma coisa na vida dele, né, como um plebiscito, algumas questões, mas no dia a dia da administração pública não dá para poder consultar todo mundo o tempo todo, certo? Então a gente precisa de representantes. E a gente precisa que esses representantes sejam efetivamente transparentes, bons representantes, e esse sistema, esse fortalecimento democrático, ele leva à exclusão do mau representante. Um mau representante tem que ser excluído do sistema político, social nosso. Qual é o problema? Num quadro de corrupção sistêmica, como hoje nós vivemos, as próprias regras desse sistema democrático são afetadas, certo? A gente acaba não tendo esse controle. Quem se beneficia da situação tende a manter a situação como está. E isso acaba afetando até a própria escolha dos representantes. Por uma série de razões econômicas, publicitárias, a nossa escolha é afetada. Então a gente passa por uma outra forma de combate à corrupção. Quando eu falo de uma limitação da atividade judicial no combate à corrupção, eu quero dizer da corrupção sistêmica, tá? Não da corrupção individual. A corrupção individual é a atividade judicial, uma das formas de combate mais eficazes. Mas para um sistema corrupto, a atividade judicial ela é limitada. Por quê? Ela atua no caso concreto. Ela não pune o sistema, ela não muda a regra do sistema. Ela pune
quem comete a corrupção. E ela exige uma carga probatória forte. Você vai prender a pessoa, vai tirar o patrimônio dela, você precisa de uma carga forte de provas de que a pessoa cometeu aquela corrupção. É um pouco diferente de um sistema político eleitoral, que se tiver um indício, a pessoa pode, não, por exemplo, não estar ali no próximo ano, na próxima eleição, para cometer esse crime. Mas, então, a atividade judicial tem algumas limitações. Quais são as vantagens? Ela opera de uma forma relativamente independente da lógica político-partidária. Tem menos influências, certo? Não é totalmente uma série de questões, inclusive indicações para ocupar cargos, mas ela é relativamente independente. E pode servir como um instrumento de estímulo, de empoderamento da população. A população pode se sentir estimulada a atuar contra a corrupção quando ela vê que uma atividade judicial é eficiente nesse combate. No Brasil já tivemos várias operações que tentaram ser eficientes nesse combate. Nenhuma foi tão eficiente quanto é a Operação Lava Jato atualmente. Eu estou achando que o slide ficou um pouco... não sei se tem como diminuir aqui o foco, porque ele está desfocando aqui. Reduzir o zoom aí, talvez, porque ele está cortando na tela. Vamos então, vamos perder algumas informações do slide, mas não tem jeito. Nenhuma foi tão eficiente como a Operação Lava Jato tem se mostrado, né? Ela tem claramente uma inspiração na Operação Mãos Limpas, né, que é a Operação Maniculite. O Dr. Sérgio Moro, que hoje conduz a Lava Jato ali no Judiciário de primeiro grau, em 2004 escreveu um artigo sobre a Operação Mãos Limpas, e lá, se for lido esse artigo, é possível retirar ali das ideias do artigo muita coisa do que hoje acontece na Lava Jato. Ela operou na Maniculite, né, a Mãos Limpas, e a Lava Jato, de certa forma, opera sobre uma lógica de um trinômio, né? Prisões preventivas para cessar a prática criminal, garantir a aplicação da lei penal, colaboração, quem chama de delação premiada, né? Então isso é uma forma de desvendar essa forma, esse caminho do dinheiro, da corrupção, de quem atua nisso, e também uma divulgação da possibilidade de delação premiada, né? Ou colaboração premiada pelo Corréu. Essa divulgação maciça dessa possibilidade leva ao outro Corréu pensar se ele também não deve delatar até antes. Isso é um caso clássico do que a gente chama de dilema do prisioneiro, né, que vem da teoria dos jogos. Eu posso explicar depois nas perguntas, para não tomar muito tempo, se alguém tiver interesse. O que mais ela é parecida? Ela atinge a cúpula dos dirigentes políticos e a elite econômica do país. Revela a amplitude da corrupção, notadamente no financiamento eleitoral, que é uma forma de desvirtuar aquele jogo democrático, e a corrupção em empresas estatais, que também foi um caso desvendado na Operação Mãos Limpas. A empresa estatal de petróleo lá também estava envolvida em corrupção. Ela teve uma notável expansão também depois da deflagração da fase ostensiva. O que é essa fase? Na verdade, a Lava Jato começou em 2009, tá? Ela não começou agora. Começou em 2009 investigando 2 quadrilhas de doleiros por crime de lavagem de dinheiro. Foi expandindo, chegaram em 4 quadrilhas, uma das quais deu nome, uma operação para prender uma dessas quadrilhas deu nome para a operação, que um dos doleiros, que agora eu não vou me lembrar o nome dele, tinha um posto de gasolina em Brasília, e eles chamaram de Operação Lava Jato. Depois dessa fase que a gente chama de ostensiva, que foi a deflagração das prisões, quando a investigação sai do âmbito mais restrito do inquérito e começam a cumprir os mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, que começaram as colaborações premiadas. E com base nessas informações das colaborações premiadas que foi possível ter uma maior dimensão de quanto que a corrupção atingia diversos setores do país. Esse é um gráfico que eu retirei da Folha de São Paulo, está desatualizado, tá? Ele era do começo do ano, alguns aqui já fizeram delação, certo? Mas dá para mostrar qual foi a rede de delações de colaborações premiadas que foram realizadas. Certo? Como é que a Lava Jato está atualmente, né?
como que ela funciona, o que é a Lava Jato? A Lava Jato ela atua em 2 lugares, basicamente. Em Curitiba, que são 11 procuradores da República, trabalhando na primeira instância, que é o judiciário de primeiro grau, com o doutor Sérgio Moro, lá, que é o juiz. E na Procuradoria-Geral da República. Há um grupo de trabalho, FT é Força Tarefa, tá? GT é Grupo de Trabalho. Um grupo de trabalho atuando no STF, com o Procurador-Geral da República, o doutor Rodrigo Janot, 4 procuradores regionais, que seria o 2º grau da carreira do Ministério Público Federal, 4 procuradores da República e 2 membros do Distrito Federal, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que não faz parte do Ministério Público Federal, do MP do Distrito Federal, mas faz parte do Ministério Público da União. E eles atuam perante o STF. E tem também uma força-tarefa atuando perante o Superior Tribunal de Justiça, porque STF, Superior Tribunal de Justiça, alguns políticos têm uma garantia, a gente fala em privilégio, mas não é bem um privilégio, até seria uma garantia, às vezes pode ser desvirtuado, até virar um privilégio, mas de serem processados em instâncias maiores. Alguns só no Supremo Tribunal Federal e outros como governadores de estado, como eles possam estar envolvidos no Superior Tribunal de Justiça. E isso não faz parte da Força-Tarefa da Lava Jato, mas ela está sendo fundamental para a atuação da Lava Jato, que é a Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional, para receber informações de outros países, né? Boa parte da Lava Jato está sendo realizada com informações que vêm de outros países sobre pontos ocultos. Aqui é uma estatística do que a Lava Jato conseguiu até agora, da dimensão dela, sério. Foram instaurados 1.237 procedimentos, é muito procedimento, tá? Eu lido com procedimento, é muita coisa. Buscas, apreensões, prisões, tudo, mas o que impressiona mesmo é isso aqui, ó. Quanto dinheiro já foi recuperado? 2,9 bilhões no primeiro grau. Nenhum, assim, nunca, somando todo o dinheiro que já foi recuperado em todas as operações, todos os processos judiciais, jamais chegou a essa cifra. É muito, muito dinheiro. E aqui no STF também teve 79 milhões repatriados, denúncias, investigados, bastante coisa fora do comum para o que foi o nosso país. Aí eu tenho uma má notícia. Lava Jato vai resolver o problema da corrupção? Não, infelizmente ela não vai. Por causa daquelas limitações que eu já falei, por não ser possível criar uma força-tarefa como a Lava Jato em todas as localidades, tá? Tem escassez de recursos, não dá para reunir tanta gente em todo lugar. Pelo contrário, a própria Lava Jato, ela desfalca as localidades da onde esses procuradores foram retirados. Claro que fazendo um cálculo de custo-benefício é melhor, porque está sendo um resultado excelente. Mas ela desfalca. A localidade de onde alguns saíram está sendo coberta por outros que estão acumulando serviço e isso, de fato, prejudica o andamento do trabalho. A atuação da Lava Jato também está sob constante ataque. Às vezes públicos, né? Às vezes não. Alguns aí divulgados, tentativas ou pensamentos, né? Se não se chegou a tentativas, cogitações de reduzir o alcance desse combate à corrupção, que pode chegar a um retrocesso como houve na própria Operação Mãos Limpas. Tá? A Mãos Limpas começou muito grande, pegou muita gente, mas chegou num determinado momento, houve uma reação do sistema político muito forte, com aprovações de leis que levaram à impunidade, e houve uma cessação da atuação da Operação Mãos Limpas. E é interessante porque tem um sociólogo italiano que escreveu muito sobre Mãos Limpas, e ele destacou isso aí numa entrevista até recente para a Folha, é possível ver isso, que a Operação Mãos Limpas começou a perder um certo grau de apoio pelo tempo normal, as pessoas começam a se desinteressar em determinado momento, mas também quando ela começou a atingir não só a alta classe política, tá? Profissionais liberais como médicos, empresários menores, locais, isso começou a afetar o próprio apoio popular que era dado a Mãos Limpas. Tá? E os processos da Força Tarefa, da Lava Jato, são recentes. Hoje estão indo rápido, estão caminhando rápido, muito por conta da própria competência dos juízes, dos promotores, dos procuradores, dos delegados que atuam, mas muito por causa da opinião pública, tá? Também que movimenta o judiciário. Mas eles podem mudar
isso pode mudar, e se isso mudar, a opinião pública cair, eles podem cair também na vala comum, que é o normal acontecendo nos procedimentos. Anos e anos de demora no julgamento, né, de um processo. Tá, como mudar isso? Né? O que se pensou? Falou, como que a gente pode evitar que esse retrocesso tenha acontecido? O Ministério Público Federal ele não é um órgão com iniciativa legislativa. Tá? Na verdade, ele até tem, mas para questões da própria carreira. O Procurador-Geral da República pode propor projetos de lei voltados à carreira do Ministério Público. Para outras questões, não. Então, o que o Ministério Público pensou em fazer? Falou, olha, a gente tem que empoderar a própria população. Tá? A população tem que se sentir responsável por mudar esse sistema, por aumentar a efetividade do processo penal, das ações de improbidade, para que não caia no caso que já foi feito até agora e melhore nos outros locais. Porque a impunidade acaba gerando a corrupção. A pessoa que não é punida, né, ela não se sente ameaçada em praticar um delito. Né? Não se sente desestimulada a praticar esse delito. É até interessante que foi um italiano também que escreveu isso, em 1764, eu acho, se eu não estiver enganado. Ele chamava Cesare, o Marquês de Beccaria, escreveu o Delito das Penas, e ele escreveu o seguinte, ele falou, olha, mais vale uma pena moderada, com garantia de que vai ser aplicada, do que uma pena alta, desproporcional. Naquela época a pena desproporcional era queimar a pessoa, torturar, tá? Hoje não acontece, mas isso até por causa dele. Ele foi um dos que mudaram isso e adotaram uma certa proporcionalidade. Mas mais vale uma pena moderada e certa do que uma pena grande e incerta. E as 10 medidas, que na verdade não são 10, são 20 processos de lei, reunidos em 10 temas, visam aumentar. O que elas tentam fazer, tá? Aqui não apareceu no slide, é o finzinho aqui, mas é um trinômio. Prevenir a corrupção, punir quem é corrupto e recuperar os dinheiros, os valores envolvidos na corrupção. Tá. Eu estou achando que eu vou ter que ver aqui, porque eu também não estou tendo acesso a todas aqui. Só um minutinho, passar. Vai ficar mais fácil de eu trabalhar aqui com vocês. Dois slides. Rapidamente, tá? Que eu já tomei muito tempo. Quais são as medidas em tese? Prevenção à corrupção, que envolve a transparência pública também e proteção à fonte de informação. Né? Uma dessas medidas é que os tribunais e Ministério Público, né, tenham mais eficiência. Tá? Ela é bonita também na lei, eu tenho que ser sincero, mas não basta a lei para isso, precisa ter uma mudança de gestão, eu vou falar nisso no final. Mas uma ideia é que seja mais rápido o processamento dos processos ligados à corrupção, tanto cíveis, né, que é o caso da improbidade administrativa, quanto penais. Outro seria um investimento em publicidade, que é maciço, assim, vincular verbas publicitárias a uma publicidade de combate à corrupção. O Deltan mesmo, né, ele sempre cita isso, que é o caso de Hong Kong, né, que foi um país que teve essa proposta e melhorou muito a condição de corrupção. As pessoas se sentem, cria uma cultura de que a corrupção é ruim. E um teste de integridade que o funcionário público ele pode ser testado de tempos em tempos para ver se ele comete corrupção. Alguém chega e oferece uma propina para ele, se ele aceitar, ele vai sofrer consequências. Tá? Isso é o teste de integridade. Por fim, isso é muito importante, o segredo da identidade de quem denuncia caso de corrupção. Nossa, eu estou super atrasado. Então vamos lá, 5 minutos, eu vou passar um pouquinho, tá? O segredo de quem denuncia caso de corrupção. Hoje não tem essa proteção, tá? Você pode pôr sob sigilo, mas ela pode ser acessada judicialmente por quem eventualmente se torna um processo. Isso aí hoje não tem como proteger esse segredo, tá? Criminalização do enriquecimento ilícito. O que seria isso? Hoje você tem que provar que a pessoa obteve os recursos dela por meio da corrupção.
o enriquecimento ilícito vai gerar, assim, se a pessoa for um agente público, tiver um patrimônio totalmente desproporcional com o ganho aparente dele, ganho declarado, o ganho que ele recebe ou declara por imposto de renda, isso vai ser um crime e compete a ele provar que ele adquiriu legalmente aquele patrimônio. E o terceiro, aumento das penas para corrupção e crime, e tornar a corrupção crime hediondo acima de um determinado valor. Hoje a pena de corrupção varia, em regra, tá? Não sempre, mas de 2 a 12 anos. 2 anos, fala 12, poxa, muito tempo, né? Mas ninguém pega 12 anos, tá? Isso aí também é fruto de um problema que eu não tratei, mas estava ali no slide, que é a própria interpretação judicial. A interpretação judicial, às vezes, tende a ser um pouco leniente com algumas coisas. Então, esse caso da pena máxima, eu, sinceridade, nunca vi alguém que pegue, tá? Teria que atingir todas as circunstâncias judiciais, um artigo do Código Penal, e isso não é muito difícil, tá? O cara tem que ser mal mesmo, assim, viu? Porque não é só ser corrupto, ele tem que ser muito mal para chegar nisso. Então, qual é, no fundo, o que a gente tem que ser pragmático e aumentar a pena mínima, tá? De 2 para 4 anos. 4 anos ainda é um valor razoável, tá? Mas já vai poder mudar algumas questões. Acima de 4 anos, já não pode mais substituir por restritivo de direito, a pessoa é obrigada a cumprir pelo menos um tempo em regime de liberdade, né? Semiaberto, né? Na verdade, mas uma privativa de liberdade, porque hoje, com menos de 4 anos, você pode ficar solto em regime aberto, que não tem como cumprir o regime aberto, porque a gente não tem casa do albergado, que a pessoa tem que dormir, pelo menos, nessa casa, e não temos essa casa, a pessoa fica em domicílio. Você não fica errado, você fica preso no seu próprio domicílio, né? Salvo se tiver a tornozeleira. Então, já muda essa circunstância e também esse aumento da pena mínima gera um impacto grande sobre a prescrição. A prescrição vai aumentar. E aí tem os valores também, que essa pena vai aumentando conforme a pessoa desvia. Eu não vou poder entrar nisso agora. Tá? Outra questão é o aumento da eficiência e da justiça dos recursos no processo penal. Os recursos hoje são muitos e demoram muito, às vezes. Tá? Boa parte até por questão de interpretação, não só da lei. Eu estou atrasado, mas tem um dispositivo do Código de Processo Penal que permite que se apresente as razões do seu recurso no tribunal. Em vez de apresentar para o juiz que te condenou, você só vai apresentar no tribunal. A ideia não é ruim. Só que até uma interpretação hoje fala assim, ó, tá, a defesa apresentou no tribunal, o Ministério Público vai contrarrazoar, desce o processo. Na federal funciona assim, na estadual eu realmente não sei. Na federal funciona assim, desce para o membro do primeiro grau. Eu já vi casos que demoraram 1 ano nesse trâmite, só para isso, para a pessoa apresentar e para descer. É muito tempo para isso, é uma coisa absurda. Enfim, outras que são interessantes aqui, eu vou pular algumas, tá? Depois eu posso voltar se sobrar um tempo, mas mudar as nulidades. Hoje a nulidade é muito presente também no processo, por questões objetivas, sabe? Você descumpre uma regra legal, automaticamente incide uma nulidade. Tem uma disposição que fala, só vai ser nulo se tiver um prejuízo, principalmente no processo civil, tá? Mas essa mudança visa tornar assim. Às vezes acontecem erros, claro, né? Se alguém for torturado para confessar, é óbvio que é uma nulidade. Mas alguns erros são formais. Então, para ser anulado aquele processo, vai ter que provar que aquilo trouxe um prejuízo efetivo para a defesa do acusado. Tá? Isso é uma coisa interessante também. Tá? Mudança no próprio sistema de prescrição. Hoje é muito fácil prescrever. Acontecem muitas prescrições, principalmente porque a prescrição se regula com base na pena aplicada. Tá? Antes de condenar, por exemplo, eu falei, é de 2 a 12 anos. Você calcula a prescrição com base naquela pena de 12 anos. A pessoa é condenada a 2 anos, você vai falar, olha, daqui a um tempo, então a prescrição, o que é a prescrição? Ela anula tudo pela passagem do tempo. O tempo passou, você não pode mais processar aquilo, porque a pessoa não pode ficar indefinidamente sobre o processo do Estado. Mas a ideia é mudar isso para alguns casos. Por exemplo, não vai poder retroagir, tá? A prescrição.
E, por fim, melhorar a recuperação do lucro derivado do crime. Hoje a pessoa é processada no criminal, por exemplo, e no final o juiz até pode impor uma obrigação dele devolver aquele dinheiro, uma condenação. Se ele vem a morrer, por exemplo, a pena não passa da pessoa que é acusada. Aquele processo acaba e aquele valor vai ter que se tentar de uma outra forma recuperar aquele valor. Hoje está se criando, né, tenta-se criar por meio desses projetos de lei, dessas medidas, uma ação específica para a recuperação desse valor. E, por fim, também uma outra que é muito importante, eu não posso deixar de falar, é melhorar a efetividade da ação de improbidade. A ação de improbidade hoje também é muito complicada. Você entra com a ação, a pessoa tem 15 dias para responder, o juiz vai analisar se é o caso de receber e vai notificar a pessoa para, de novo, responder. Qual é o problema na prática? A primeira notificação é fácil da pessoa receber. Ela não sabe que está sendo processada, às vezes por improbidade, nem sabe o que é aquilo. A partir do momento que ela se defendeu, muitas vezes, na segunda notificação, que é a citação propriamente, o sujeito some, tá? É difícil demais de se encontrar, às vezes a pessoa fica anos desaparecida, é difícil você conseguir que ele receba. Se ele não foi citado, é muito difícil de você dar andamento no processo, isso demora muito. Qual a situação atual? Precisava de 1,5 milhão de assinaturas para aprovar para levar esse projeto, tá? Isso aí é um projeto de iniciativa popular, são projetos de iniciativa popular. As pessoas assinam, senhoras, eu sei que muitos assinaram, eu vou chegar lá até. E isso aqui era um projeto para poder apresentar para o Congresso para se tornar lei. Precisava de 1,5 milhão de assinaturas, tem uma proporção que precisa ser cumprida, meio técnica, mas é 1,5 milhão. Foram colhidas 2.175.000 assinaturas, mais que isso até o momento. Isso foi apresentado por uma frente parlamentar, né, mista, deputados e senadores, de combate à corrupção. Eles apresentam esses 20 projetos de lei, eles reúnem num projeto só, que é esse 4850 de 2016, e apresentam para ser discutido e votado na Câmara. Foi requerido em 30/3 urgência para esse projeto, tá? Pelos vários lideranças de partido requereram, em 30/3. Em 4/4, a presidência da Câmara determinou a criação de uma comissão especial para analisar esse projeto. Não foi conferida urgência, mas foi conferida prioridade na tramitação desse projeto. Tá? Hoje, a coleta de assinaturas terminou sobre a versão física, não terminou ainda, faltam alguns dias, vai terminar agora no fim do mês de junho. Então a coleta física de assinaturas parou porque se atingiu esse propósito, mas o Ministério Público está lançando no site dele 10 medidas, Ministério Público Federal, uma petição digital, logo em alguns dias, para as pessoas que queiram apoiar a aprovação desse projeto no Congresso. Tá? Aqui é interessante. Está um pouco fora de foco, ficou aqui na apresentação, mas todas as assinaturas que foram colhidas no estado de São Paulo, foram colhidas próximo de 500.000 assinaturas no estado de São Paulo, foi o estado que mais colheu assinaturas. Em Araraquara colheu 7.671 assinaturas. Só o Miguelzinho colheu mais de 2.000. Eu não vou, muita gente colaborou, não vou nominar todos, porque eu corro o risco de esquecer, e o esquecido não esquece quem esqueceu, mas eu agradeço a todos na pessoa do senhor Miguel, que foi fundamental para a coleta dessas assinaturas. Ele foi muito combativo. Uma salva de palmas para ele, por favor. Bom, eu pulei algumas coisas, sinto muito para ser breve, já estamos no fim da noite de sábado, né? Eu só gostaria de rapidamente falar, isso aqui, além das 10 medidas, isso é importante, tá? É importante, e é importante que as pessoas saibam e cobrem isso também, de como melhorar, mesmo garantir a eficiência da aplicação da lei penal e da improbidade. Porque é isso que vai garantir um combate eficiente à corrupção. Os órgãos públicos carregados de combater a corrupção e o Poder Judiciário precisam melhorar a gestão, precisam ser mais eficientes. E isso passa por uma adequada distribuição de recursos humanos e materiais. Tá? Os senhores, muitos aqui são servidores públicos, eu acredito que deva acontecer, talvez na vida dos senhores, eu já vi isso em alguns outros lugares,
não há uma distribuição 100% adequada de recursos humanos. Alguns lugares têm carências e isso prejudica uma atuação homogênea em um determinado sentido. Garantir uma seletividade e eficiência, tá? E aquilo que eu falei aqui de Beccaria. Os órgãos públicos precisam se unir no combate à corrupção, para evitar que seja feito um retrabalho. Tá? Às vezes um órgão faz uma coisa, o outro vai e faz a mesma coisa, o outro vai e faz a mesma coisa. Isso precisa ser aprimorado. Então, essa sinergia, os órgãos públicos atuando junto. Tá? E, aqui, infelizmente, não vai aparecer, mas é um outro caso interessante que não foi citado, mas é o caso de Singapura, tá? Não de Hong Kong. Singapura é um país asiático, era muito corrupto, até a década de 60, mais ou menos. Houve, assim, uma política, toda uma política pública, como eu disse, é um fenômeno complexo, não é uma coisa ou outra que vai ajudar a combater, mas Singapura, ela aplicou, um dos fatores que foram aplicados lá e ajudaram a combater a corrupção, que foi garantir um rigor na punição, mas uma atratividade para as carreiras públicas e para os cargos públicos em geral. Tá? Por que eu falo isso? É ilusório pensar que, em alguns casos, uma pessoa bem preparada vai deixar uma fonte de renda dela boa para entrar num cargo público, às vezes menor remunerado, só por conta da ideologia dela. Tá? As pessoas precisam sobreviver, certo? Então, a atratividade das carreiras públicas é muito importante para reunir também os melhores quadros. Isso é importante que seja mantido, porque o sucateamento das carreiras públicas também é uma forma de acabar com as instituições. Tá? Eu agradeço, senhores. Muito obrigado.